Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez buscando a orientação, a sabedoria divina para o nosso dia, para o nosso caminhar. Quero convidá-lo a dedicarmos esses próximos minutos à reflexão nas Escrituras Sagradas. Vamos aprender alguma coisa que eu desejo seja útil para a sua vida. Quero abraçar os que hoje aniversariam, dizendo do nosso desejo de que sejam muito felizes e que Deus abençoe grandemente o seu caminhar. E a todos o convite a que estudemos a palavra e as Escrituras e permitamos que elas conduzam a nossa vida. Quero aproveitar para lhe fazer um convite especial. Na próxima semana celebraremos os 89 anos de nossa igreja com um culto especial realizado na quarta-feira, dia 18. O dia exato do aniversário é dia 19, mas no dia 18 estaremos reunidos a partir das 19 horas. Teremos como pregador o pastor Tomás Munguba, pastor da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa e filho do pastor Munguba Sobrinho, que por 37 anos foi pastor da Capunga, de 1930 a 1967. Pastor Munguba foi inclusive responsável pelo projeto de construção desse lindo templo que a Capunga tem. Pastor Munguba é esse que aparece nessa fotografia aqui ao lado, no antigo templo da igreja. Mas é o pastor Tomás Munguba que estará conosco e será o pregador por ocasião dos 89 anos de nossa igreja. Você é nosso convidado, estaremos juntos para esta celebração. Vamos agora às Escrituras Sagradas e vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 8, onde lemos o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Temos lido nos últimos dias algumas narrativas do evangelista Lucas, no último capítulo do seu evangelho, quando ele fala de alguns acontecimentos posteriores à ressurreição de Jesus. Lucas prossegue suas narrativas no livro de Atos dos Apóstolos, que é também de sua lavra, de sua autoria, e no livro de Atos dos Apóstolos ele conta uma outra parte da história. Se no seu evangelho ele conta a história da vida de Jesus, o livro de Atos conta a história do início da igreja, depois do término do ministério de Cristo. Ele começa então no capítulo 1 fazendo referência àquele momento final de Jesus com seus discípulos, o momento em que Jesus foi elevado ao céu, o momento da ascensão de Cristo. E quando isso acontece, Jesus deixa com os discípulos últimas instruções. Entre elas estão aquelas encontradas no texto que lemos. Jesus pede aos discípulos que permaneçam em Jerusalém, que aguardem. Na verdade, Jesus se referia especificamente ao que aconteceria no dia de Pentecostes, uma celebração que aconteceria dentro de mais alguns dias. E, na verdade, Jesus quer que eles permaneçam inicialmente em Jerusalém, e ele diz que eles seriam revestidos do poder. E acontece então, em cumprimento à promessa feita por Jesus, um momento histórico, um momento de irrupção divina na história com a descida do Espírito Santo. Convém lembrar o que aconteceu quando Jesus nasceu. Fenômenos sobrenaturais marcaram o nascimento do Filho de Deus. Jesus então conduz o seu ministério e promete que após a sua ida ao céu, o Espírito Santo viria, esse então para ficar permanentemente com a sua igreja. Não como alguém que caminhasse fisicamente entre nós, como Jesus Cristo fez, mas o Espírito Santo viria para estar agindo dentro de sua igreja, capacitando-a para o ministério que teria pela frente. Jesus deixara com a igreja a incumbência, a tarefa, a responsabilidade de propagar o Evangelho, de levar o Evangelho. Ele diz, entre outras palavras, a seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aí menciona que esta seria a missão, a tarefa daqueles a quem ele confiava a condução da sua igreja. Mas ao deixar esta tarefa, Jesus traz uma promessa. A promessa de que eles não estariam sozinhos e que receberiam uma capacitação especial. E diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Alguns dias depois, no dia de Pentecostes, ocorre um fenômeno sobrenatural quando essa descida do Espírito Santo acontece. A partir daí, o Espírito Santo passa a viver na igreja, passa a conduzir a vida da igreja, passa a habitar em nosso coração. É por isso que o Espírito Santo é chamado depois de selo
da nossa salvação. Quando somos salvos em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós como selo, como garantia de nossa salvação. É por isso que o Espírito Santo é chamado também de penhor da nossa herança, garantia de nossa herança. A vida eterna será vivida, experimentada por nós após a nossa morte física, mas como um adiantamento dessa promessa, como uma primeira parcela das promessas que Jesus nos traz em relação à nossa salvação, ele nos concede o Espírito Santo. É, portanto, o penhor da nossa herança, a garantia de nossa herança futura. Esse Espírito Santo que veio ao mundo e que se torna, então, o penhor de nossa herança, o selo de nossa salvação, passa a habitar em nós. Por isso somos chamados de templo do Espírito Santo, de santuário do Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. E é esse Espírito Santo que nos capacita a transmitir a mensagem. Ao dizer que eles receberiam o Espírito Santo, Jesus também aproveita para deixar clara a tarefa que eles tinham, a missão que eles teriam. E diz que eles deveriam ser testemunhas suas. O papel da igreja seria falar de Cristo, testemunhar de Cristo, transmitir ao mundo a mensagem de quem Jesus Cristo é e do que Cristo veio fazer. E esta tarefa deveria ser desempenhada em todos os lugares. É esse o sentido da referência feita por Jesus a alguns lugares, a referência geográfica a Jerusalém, onde eles estavam presentes, onde eles receberiam o Espírito Santo, mas então estendendo-se para toda a região Judéia, e aí ultrapassando as fronteiras para alcançar a Samaria, e então diz Jesus, até aos confins da terra. Esse evangelho deveria ser transmitido a todos os povos, Jesus queria deixar claro isso. Quando Pedro, mais adiante, ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, se encontra com Cornélio e vê Cornélio recebendo a Cristo, ele diz, reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E ele não o faz. O desejo de Deus é que todos se salvem. Justamente por isso, ele convida, ele conclama, ele desafia, ele comissiona a sua igreja a ir a todos os lugares da terra com a mensagem de que só Jesus Cristo salva. Com a mensagem da salvação, do perdão e da vida eterna somente através de Jesus Cristo. A promessa encontrada nesse texto fala então da companhia do Espírito Santo, fala da capacitação do Espírito Santo, fala da missão da igreja, a missão de falar de Jesus a todos os povos. Vamos orar juntos agora? Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina sobre todas as coisas, especificamente sobre o Espírito Santo enviado por Jesus Cristo, que é a garantia de nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor, a presença do Espírito Santo entre nós, como nossa companhia, mas como fonte também de força para superar dificuldades e como fonte de capacidade para cumprir a nossa missão. Ajuda-nos como igreja a ser testemunhas de Jesus e transmitir a mensagem de Jesus ao mundo, de modo que todos possam conhecer a Cristo e, por meio de Cristo, viver a certeza da vida eterna. É a oração que fazemos em seu nome. Amém. Lá vem o sol pra dizer que enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.